Bom, finalmente a gente vai falar da jornada do herói, propriamente dita. E a jornada do herói clássica, conforme formulada pelo Campbell, ela tem duas etapas, começando com a normalidade. Mas eu não coloco a normalidade como uma etapa da jornada, porque ela não tem um tempo específico. Pode ser o quê? Uma semana, um ano, 1000 anos? Não existe tempo na normalidade, porque ela é uma repetição, em certo sentido. Então o tempo não é computado ali. Ou seja, a jornada do herói começa com a saída da normalidade. Um chamado aventura já é uma saída da normalidade. E a dissolução é o retorno à normalidade. Então ela é como se fosse um oceano, de onde a história emerge e para onde ela retorna. Certo? A outra diferença é que, bom, a normalidade é retirada como uma etapa, e outra diferença é que é inserida uma etapa aqui como a associação com virgem, que é o treinamento. O treinamento não aparece como uma etapa dentro da jornada do herói do Campbell, porém, ela está lá. Em várias histórias aparece explicitamente o momento em que o herói ele se retira, né, da jornada para aperfeiçoar as suas capacidades, para aperfeiçoar capacidades físicas, mentais, né, a maestria com a lança, com a espada, uma vez que ele vai enfrentar o dragão aqui. E ele precisa ser competente. Então o treinamento é tornar-se competente. Então retiro uma etapa e insiro outra. E as outras se encaixam como uma luva com os 12 signos. A normalidade ela continua existindo, porém fora da roda. Essa é a ideia. E aí quais são essas etapas? Né? Primeiro, a associação com o signo de Áries. É o chamado à aventura. A associação com o signo de Touro é a recusa ao chamado. Com Gêmeos é o encontro com o mentor. Com Câncer é a travessia do limiar. Com Leão é testes aliados inimigos. Com Virgem é o treinamento, como eu acabei de falar. Libra é a aproximação da caverna. Escorpião é a ordalha. Vou falar de cada um desses. Tá? Só estou mencionando por enquanto. E Sagitário é a recompensa. Uma vez que na, na caverna, onde você realmente desce, enfrenta o dragão, paga o preço, digamos, né, na ordalha, você tem recompensa. Seja o tesouro, seja a princesa, seja o grau, né, aquilo que você está buscando. Em Capricórnio, você retorna para o mundo ordinário com essa recompensa. Aí você monta o seu plano de restauração. Em Aquário, você devolve ao reino o elixir, o grau, a recompensa. Você espalha, distribui, restaurando. Bom, na verdade a restauração é a última etapa, que é Peixes, onde o reino, a normalidade do reino vai sendo restaurada aos poucos e por conta disso o herói vai sendo dissolvido. Então também pode ser chamada de dissolução. O herói não é mais necessário, o reino já foi restaurado. O herói nasce como promessa de restauração. E uma vez que ela é empreendida, o herói retorna à normalidade. Ele se torna um fazendeiro, né, alguma atividade comum. Ou seja, ele não é mais especial. Certo? Então esse é o panorama aqui. Vamos começar com a normalidade. Assim, hoje a gente vai usar como parâmetro, como medidor, né, da jornada, o Guerra nas Estrelas, em especial o primeiro filme lançado lá em 1978, que é Uma Nova Esperança. Por que esse filme? Basicamente, porque ele é muito didático. O Joseph Campbell participou da produção do Guerra nas Estrelas como consultor. Né? Ele tem vários registros dele lá com o George Lucas. Então, como o Guerra nas Estrelas foi montado, o roteiro foi construído com essa consultoria, é natural que ele exiba de forma muito didática essa estrutura da jornada do herói.
né? Então, não consigo pensar num outro exemplo tão didático. Talvez o Rei Leão seja tão didático quanto, porém não tão icônico, né? Então vamos lá. O que é a normalidade? Normalidade é um momento da história onde a história ainda não começou, né? Seja no livro, seja no filme. Então ele vai apresentando o mundo aos poucos. Vai apresentando do que se trata o mundo, quais são as regras do mundo, né? Quais são as leis que governam, a lógica que governam aquele mundo. Pode ser um mundo parecido com o nosso, pode ser um mundo de fantasia, onde existe magia. Mas se existe magia, quais são as regras da magia? Quais são, né? Você tem isso pelo seu sangue, você aprende em livros, você recebe de espíritos. Quais são as regras? Se é um mundo de tecnologia, ficção científica, o quão avançado é, enfim, é um processo de apresentação do mundo e do herói também, né? O herói ele não é apresentado como herói, porque ele não se tornou herói ainda, mas sim como uma promessa de herói, o seu potencial ali. Então, as suas habilidades, o seu mundo interno, então muitas vezes as suas dificuldades, os seus talentos. O Luke já é apresentado aqui como alguém que sabe mexer com máquinas, né, com habilidade de pilotagem, habilidades práticas mesmo. Ele era um fazendeiro. E todo esse processo de apresentação serve como um setting mesmo, uma preparação para a consciência aos poucos esquecendo de si mesma, né? Eu esqueço que eu sou o Thales e eu começo a entrar gradualmente. Então essa etapa é muito importante. Essa etapa ela precisa ter muito elemento água, digamos, porque é a água que vai puxar a consciência ali para dentro, né? Um setting mal feito faz com que a gente não se identifique com o personagem, não entre na história e não tenha esse processo de imersão ali, né? O que é apresentado, claro, é o mundo ordinário do herói, certo? A normalidade, fora desse contexto do storytelling, ela tem uma representação arquetípica também, como o processo da infância, pré-queda. A queda, né, seria a queda na história, o começo da história, onde o tempo começa a girar. Ela acontece mais ou menos ali na adolescência. Então, pré-queda seria a puberdade, né? A pré-queda seria pré-puberdade, seria a infância. Onde a gente está blindado, de certa forma, do mundo. A gente está numa bolha, protegido contra o caos. O caos ainda existe, porém ele está em boas condições, né? Se tudo der certo, o caos está longe da gente, por conta da proteção do rei e da rainha, ou seja, do pai e da mãe, né? A gente está no castelo, digamos. Então essa bolha da infância tem um espelhamento com a alma também. A alma, antes de entrar no mundo do espaço e do tempo, antes de entrar no mundo história, certo? Bom, como eu disse, o herói não é apresentado como herói, mas sim como um personagem promissor, como se houvesse já o herói adormecido dentro dele, que ele precisa de ser despertado, ser ativado pelas coisas que acontecem, pelos desafios. E esse primeiro despertar do herói vai acontecer ali em Ares, que a gente já vai ver, tá? A grande característica da normalidade é justamente a previsibilidade das coisas. Tudo acontece de forma cíclica. E já há uma espécie de adaptação crônica a esses ciclos, né? Alinhamentos aos ciclos naturais. As estações são um ótimo símbolo disso. E isso traz uma certa inconsciência. Porque se eu estou alinhado aos ciclos, eu vou fluindo junto, né? Eu vou ciclando junto. Eu não preciso ficar pensando. Eu só sigo aquilo que é apropriado para cada etapa do ciclo, né? Então, de certa forma, é uma época de ingenuidade, porque o mundo e o herói em si não sabem o que os espera. Então o mundo é pego desprevenido, ele está desprevenido quanto ao que vai acontecer. O que mais? Bom, essa falta de precaução, né, contra o caos
vem justamente pela inconsciência. Conforme o mundo vai ele é renormalizado, né, na história anterior, ele entra num processo de paz, de elementos ciclos, e naturalmente a gente vai adormecendo, num certo sentido, vai se acomodando. A acomodação traz cegueira, porque a gente fica numa espécie de relaxamento distraído, inconsciente, e a cegueira leva à negligência, e a negligência abre brecha para o dragão. Então isso também é um ciclo dentro de um ciclo. Né? Qual que é a normalidade no Guerra nas Estrelas? Justamente aquelas cenas iniciais que mostram a vida do Luke na fazenda ali, de colheita de umidade. E aí eles vão acessar uns vendedores de droids, né? Lógico que depois a gente descobre que esses droids têm toda uma história ali e são eles que catapultam o início da história pro Luke. Mas até então ele não sabe disso, e a gente não sabe disso. Né? Nesse momento aqui especificamente. Para eles estão só substituindo droids que quebraram, que é uma atividade corriqueira na fazenda. Então, insuspeito. Né? O que acontece? Em seguida é o chamado aventura. Certo? Que é o signo de Áries. Opa. Então o Luke vai lá e, enquanto ele está limpando o droid, uma gravação aparece mostrando que é a princesa Leia pedindo ajuda. Uma princesa, né? Uma princesa em apuros, ou o velho tema. Por favor, Obi-Wan, me ajude. Né? E a gravação para por aí, porque o droid ele está, na verdade, bloqueado. Ele tem um bloqueador que impede que a gravação passe. E ela só e ela é feita para o Obi-Wan, né? Que seria o futuro mentor do Luke. Nesse momento é que realmente aparece, opa, tem algo diferente aqui. Uma princesa pedindo por ajuda. Então não está tudo normal, não é só um droid. De quem são esses droids? E aí pronto, né, já tem essa ponte com o início da história. A associação que a gente faz é com o signo de Áries e a carta do Imperador. Né? Por quê? Pensa, a gente vai sempre usar o signo como uma fonte das qualidades necessárias para aquela etapa. O tema em si tem a ver com a casa. Aqui a gente não vai diferenciar muito entre casa e signo. Então, casa 1, Áries, claro que numa carta astrológica são rodas independentes e tal, mas aqui a gente vai tratar da mesma como iguais, né? Se referir indistintamente a eles. Olhando para o signo, a gente vai descobrir quais são as qualidades necessárias para aquela etapa. Porque Áries é o signo que aceita a provocação. É o signo que entra na briga, que ele não tem medo da briga. Chamou para a briga, o Áries já está lá, prontinho. Né? Então ele é um signo de prontidão, de aceitação, de aceitação da provocação, do desafio. Áries se nutre pelo desafio. Quanto mais difícil, melhor. Porque ele tem essa política interna, né? De se levar ao limite. Ou morre ou fortalece. Né? O que acontece na história é que há um rompimento com a realidade, com a normalidade, na verdade, abrupto e inesperado. Nada catastrófico no Guerra nas Estrelas, né? Só uma mensagem que passa, mas em muitas histórias é uma invasão alienígena ou de bárbaros ou um crime, um sumiço, né? Algum tipo de violência pode acontecer também. E esse acontecimento, a ideia é que ele ameaça. Ele não é um acontecimento catastrófico em si, mas ele é um indicativo de catástrofe. Ou seja, o reino há uma rachadura e essa rachadura pode romper com tudo. Né? Por exemplo, quando o rei perde a fertilidade porque ele sofre um golpe nas partes baixas, né? Ele não consegue mais produzir filhos.
Simbolicamente, isso indica que o novo não pode mais acontecer no reino. Não pode mais ter crianças, não pode mais ter o novo. E onde não tem novo, não tem renovação, entropia, morte. Certo? Então, de um jeito ou de outro, há uma interrupção da fertilidade do reino, da capacidade do reino de se adaptar ao novo, de produzir o novo para se adaptar à realidade. O dragão e a princesa se apresentam, mesmo que de forma... O dragão não está explícito ali ainda, mas a gente sabe que a princesa está em apuros. Por quê? Tem um dragão que raptou ela, tem um dragão que está ameaçando ela. E isso causa a polarização da realidade. Como assim polarização? Até então, há uma certa neutralidade, porque a gente está no estado de normalidade. Mas uma vez que aparece a princesa e o dragão, a gente já sabe, opa, isso aqui é bom, é isso aqui que eu tenho que buscar, isso aqui é ruim, isso aqui que eu tenho que evitar ou derrotar de alguma forma. Essa é a polarização. E de repente, tudo se torna, o caminho se torna claro. Sem essa polarização não tem caminhos, né? Não tem jornada. Mas essa polarização, ela torna tudo claro. Porque tudo vai ser uma ferramenta. Ou uma ferramenta para me levar à princesa, ou derrotar o dragão, né? Ou vai ser um obstáculo. Então as próprias coisas, pessoas, decisões se tornam carregadas de significado. Como eu falei, ou como obstáculo, elas se tornam negativas, ou como uma ferramenta, um aliado, né? Como quando a gente está querendo ir no banheiro muito apertado. Uma pessoa na frente da porta vai ser um obstáculo, vai ser um inimigo. Uma pessoa que me indica onde fica o banheiro mais próximo vai ser um aliado. Ou seja, não apenas a polarização entre dragão e princesa, mas essa polarização redistribui o mundo, digamos, organiza o mundo. Pronto, agora eu já sei, com clareza. E claro que a princesa e o dragão, no sentido mais amplo, elas se referem ao que quer que seja buscado, né? O que quer que seja o valor e o que quer que esteja bloqueando ou que tenha sequestrado esse valor. O reino princesa, porque o reino é a princesa é o reino, precisa ser salvo, mas primeiro, sobrevivência imediata. Né? E a casa 1 é sobre isso. O corpo físico, sobrevivência imediata, encontrar um espaço no mundo para você conseguir existir nele. O mundo não vai te dar de graça um espaço. Né? Os seus pais te dão, mas o mundo não. Então você precisa abrir a força a esse espaço. Mostrar para o mundo que você merece estar ali. E a casão é sobre isso. Então tem a ver com os nossos projetos pessoais, tem a ver com a nossa capacidade de se afirmar, se colocar no mundo, de tomar decisões, de ser assertivo. E iniciativa. Então, tudo isso. Né? É a capacidade da agência. Assumir as coisas, assumir a rédea das coisas nas mãos. E é, basicamente o imperador é sobre tudo isso também. Tem a ver com aplicação de poder, né? Agir, agência. Certo? Maravilha. Essa, então, é a etapa. A primeira etapa é o chamado à aventura, onde a história começa verdadeiramente. Até então, uma espécie de apresentação ali das coisas, né? Certo? Esse é o chamado à aventura. Só que a gente tem a recusa ao chamado, que é a segunda etapa. Então, o que acontece? Na história do Guerra nas Estrelas, como a mensagem se dirige a Obi-Wan, eles pensam, quem é Obi-Wan? E eles vão atrás do Ben Kenobi, que eles conhecem que deve ser ele. E o Luke, então, acaba encontrando esse Obi-Wan e passa a mensagem para ele. E a mensagem revela que a princesa, a moça, é a princesa Leia. Ela faz parte da rebelião. E que tem um império galáctico tirânico oprimindo a galáxia. Enfim, a coisa escala de um jeito muito grande. E o Obi-Wan fala, nossa, precisamos ajudar, você vem comigo.
né? Vamos para o espaço, vamos para a rebelião, vamos salvar a princesa. E o Luke fala, opa, no princípio ele empolga, claro, né? Mas, opa, eu sou um fazendeiro, eu tenho que ajudar meus tios, tem uma colheita para ser colhida, tem não sei o quê. E ele começa a perceber o vão imenso que existe entre a vida ordinária dele, como fazendeiro, num planeta desconhecido, como um Zé Ninguém, e o chamado épico. Poxa, guerra galáctica entre rebelião e império. Meu Deus. Isso tudo é muito opressor. Então, o Luke se. Bom, a recusa ao chamado é exatamente isso, né? Você se vê pequeno demais para aceitar. Ou a coisa grande demais. Muita areia pro seu caminhãozinho, né? Digamos. Então, a fase de recusa ao chamado está associada ao signo de touro. E a carta do Hierofante, no tarô como arcano maior. Tá? Por que o signo de touro? O signo de touro ele tem a ver justamente com você, num certo sentido, ignorar as complexidades ao seu redor para poder focar de forma prática no seu sustento. A casa 2 tem a ver com sustento, certo? Então a recusa ao chamado parece que é uma perda de tempo, mas na verdade é uma percepção da nossa inadequação diante dos riscos e perigos colocados na nossa frente aqui por conta da aventura. Falou, nossa, eu não dou conta. Dragão? Eu mal consigo lutar contra um cachorro, que eu vou lutar com um dragão? Ah, só que nesse tempo, o Ura não está parado. Embora ele hesite e não se veja à altura do chamado, ele está ali cultivando recursos. Como se ele não tivesse a mochila para a viagem. E agora ele vai arrumar a mochila, ele vai conseguir recursos não apenas materiais, né, os componentes que ele precisa, mas recursos internos também, de coragem, de valores. Ou seja, é correto ajudar a princesa. Então não tenho como não ajudar a princesa. Muitas vezes existe até uma tentativa explícita de retornar, esquecer o chamado e voltar para a normalidade. Né? Só que a grande questão é, a normalidade não existe mais. Mesmo que a gente tente voltar a fazer as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez, que tem a ver com touro também, especialmente o decanato do meio aqui, né? Mas isso é insustentável, porque o mundo mudou. Então o resultado, eu faço as mesmas coisas, mas o resultado não é mais o mesmo, porque houve já uma assincronia com os ciclos naturais. O rompimento com a normalidade também rompeu os ciclos naturais e, portanto, a fertilidade do reino. Né? De qualquer forma, nesse período de recusa ao chamado, é um período em que o herói está se fortalecendo, está se nutrindo, descansando, se preparando, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Até chegar a hora certa. Né? E o que acontece é que eu ignoro o chamado e a situação vai escalando, vai crescendo, até que ela se torne sustentável e vem a parte disruptiva, que é a próxima etapa. Né? Então, se a gente olhar para a casa 2 numa carta astrológica, a gente vê que de fato tem a ver com isso. Tem a ver com o sustento, tem a ver com eu, de certa forma, ignorar ainda o meu grande propósito e chamado, que tem a ver com a casa 10, no fim das contas, e focar no sustento. Porque eu vou precisar de recursos psicológicos e materiais para empreender a jornada. Né? E o próprio signo de touro é esse que busca a simplicidade, que busca muitas vezes uma simplicidade até baseada em ignorar as complexidades políticas, geográficas, climáticas que estão, no que está distante. Ou seja, é um foco no que agora, e é um foco muito nutritivo, é um foco agradável. Né? O Hierofante explicita o aspecto da ortodoxia associado ao touro. Essa visão de que há uma forma correta de fazer as coisas e eu não preciso pensar, eu só preciso seguir a ortodoxia. Ele tem a ver com esse aspecto do correto,
do que é moral, do que é tradicional, inclusive. O Hierophante ele não é um líder espiritual, ele não tem autoridade espiritual, na verdade, ele tem uma autoridade secular. Quem tem autoridade espiritual é o eremita, nesse lugar. Então o poder do Hierophante é o poder do Papa, né? Um poder realmente hierárquico ali, um poder da ortodoxia, da estrutura. E é ótimo para essa etapa, porque a estrutura, a ortodoxia vai proteger, digamos, a mente enquanto ela se fortalece. Uma vez que o desafio é absolutamente além, né, do que o herói está pronto. Certo? Então a gente vai para a terceira etapa, o signo de Gêmeos. O Luke tenta voltar para a casa dos tios, porque ele tinha uma colheita para fazer, ele tinha que ajudar os tios dele. E o que ele encontra? Um massacre. Os soldados imperiais tinham retornado, né, e matado, destruído toda a fazenda e matado os tios dele. Ou seja, não tem para onde voltar. A gente tenta voltar para a normalidade, mas ela já não existe mais. Né? E o que acontece aqui? Essa não ter mais para onde voltar, né? Perder o chão, perder a casa antiga, significa justamente que as nossas noções de mundo não valem mais. As nossas certezas que foram cultivadas ali pelo Hierophante em Touro, elas não valem mais. Porque aquelas certezas elas valiam num contexto de normalidade. Não existe mais normalidade. Aqui é borda do mundo ordinário. A gente está já de saída do mundo ordinário. Nessa etapa, então você perde as suas referências de mundo. Em muitas histórias o pai morre, justamente porque o pai está associado a essa instituição, essa coisa, né, da tradição que dá previsibilidade para o mundo. Não tem mais previsibilidade, não tem certezas, agora é caos e desconhecido. Né? Esse é o encontro com o mentor. Pode parecer, ué, o que tem a ver com o mentor com isso, né? Porque justamente o papel do mentor aqui não é ensinar nada para o herói, é desensinar, como signo de Gêmeos. É trazer a dúvida, na verdade, trazer a libertação das certezas, que agora se tornaram falsas certezas. Lembra? As receitas que o touro tem servem para a normalidade. Nós não estamos mais na normalidade. Então o herói precisa entender isso. E Gêmeos é o momento, então, que o herói hesita em relação ao chamado da aventura. É o momento em que ele fica em dúvida. Ele não está mais recusando, ele está em dúvida em relação ao chamado. Ele vai aceitar derradeiramente no fim de Gêmeos. Quando ele aceita, ele passa, atravessa o limiar ali para Câncer. Né? Mas aqui, então, ele está no processo de dilema, de decisão. Tentei voltar, não tem para onde voltar. E também não consigo. E agora? Eu fico rasgado entre dois mundos. Né? Nessa etapa, ele geralmente tem o auxílio de um mentor. Como eu falei, não é para ensinar, e sim para eliminar a ilusão das certezas. Para trazer para o herói a mentalidade do aprendiz, que é o quê? O que é a mentalidade do aprendiz em essência? É simplesmente a abertura ao desconhecido. É a aceitação da dúvida, é a aceitação do não saber. Porque aceitando o não saber e a dúvida, você se abre para aprender. É simples. Se eu já sei, eu não tenho que aprender. Então estou fechado. Se por mais que eu saiba, eu tenho a mentalidade de aprendiz, eu vou estar sempre aberto a aprender mais. E mudar de opinião, inclusive. Né? Então essa morte do pai, essa morte do mundo anterior, dos tios, no caso do Luke, é a demolição do paradigma. O que ele achava que era o mundo se mostra completamente falso. Né? Do que se trata o mundo? Não sei mais. E isso, claro, traz uma grande ansiedade, né? Porque não saber do que se trata o mundo é basicamente estar vulnerável, é estar nu na tempestade. Então
Então a gente não gosta de assumir que não sabe do que se trata o mundo. Por isso a resistência, que é normal também. Né? O que mais? Bom, no Guerra nas Estrelas ele recebe a Espada de Luz. A Espada de Luz é um símbolo, a espada de forma geral, né, é um símbolo da razão. E a razão é o elemento ar, que tem a ver com Gêmeos aqui. Né? O que mais? Bom, Gêmeos, a casa 3 é a casa do aprendizado, é a casa da abertura às novas experiências, é a casa do tatear, do aprendizado, né? Onde a gente é aprendiz mesmo. Não só no sentido técnico, estou lendo um livro, coisas assim, mas no sentido da vida, onde eu me abro para o novo. Tem a ver com explorar os arredores. E as qualidades necessárias dessa etapa vêm do signo de Gêmeos. Justamente a abertura e a disposição, a flexibilidade para mudar de opinião, né? Para deixar as certezas para trás e assim por diante. A carta dos amantes é a carta classicamente associada ao signo de Gêmeos no tarô, representando justamente essa ideia do dilema também. E aqui acontece no certo sentido, a separação entre entre o consciente e o inconsciente. Essa separação ela vai ser retificada, digamos, lá para frente, onde tem a reunião do masculino e do feminino. Então aqui não é bem uma separação como... A separação em si é a queda, né? Aqui é uma convivência, digamos, entre o masculino e o feminino. Por isso os amantes. Eles estão separados, porém convivendo. Eles vão ser unidos ali em Libra e reintegrados em Sagitário, que é o signo oposto, inclusive, aqui dos amantes. Né? Então, você tem Gêmeos aqui, onde a dualidade é explicitada. Há uma convivência, porém, em separação. Em Sagitário, há uma integração, uma fusão do masculino e do feminino. Uma fusão do lado superior, do aspecto superior e o aspecto inferior da alma. Por isso, inclusive, o centauro como símbolo, né? O animal e o humano fundidos. Bom, esse é o papel de Gêmeos. Eliminar as certezas, trazer a dúvida e, portanto, a flexibilidade mental para o aprendizado. E o que acontece é que com a dúvida, com a dúvida, a gente vai aos poucos amolecendo a mente e se abrindo para as novas ideias, para o novo mundo e principalmente para o desconhecido, que vai caracterizar a primeira travessia aqui, né? A gente está no primeiro quarto da história, então é o primeiro limiar que vai ser atravessado aqui. E esse limiar é atravessado num instante em que o herói abraça o desconhecido, se lança no desconhecido, para de resistir ao desconhecido. Ele passa para o lado de lá. Ok? Até aqui, ele olha para o mundo como se ele soubesse do que se trata o mundo. Claro que isso vai sendo demolido aos poucos. Né? No fim de Gêmeos, a mente está em fragmentação nessa ilusão. Mas aprender a olhar para o mundo como um lugar misterioso é a aceitação do chamado, no fim das contas. Então essa travessia, embora não tenha esse nome explicitamente na história, é a aceitação do chamado.